Nós vamos falar hoje sobre técnicas avançadas em criolipólise. Como que está o mercado de criolipólise hoje? Quais são os diferenciais que nós temos aí à mão? Vamos conversar sobre isso tudo. Nesse slide, eu vou passar pela definição, né? Hoje a gente vai mais falar das evoluções no que se refere à criolipólise, mas vamos acompanhar essa definição, que foi tirada de um artigo científico que diz o seguinte: a criolipólise ela é um resfriamento ou um congelamento localizado por meio de um equipamento que é acoplado ao tecido adiposo subcutâneo, gerando temperaturas em média de 0 a menos 15 graus. Um parêntese aqui. Existe um artigo científico que comprova a apoptose com temperatura de 4 graus positivo. Então, quando a gente, e eu sou terapeuta, eu sei que quando a gente se depara com uma tecnologia que nos permite X potência, o nosso desejo é explorar o máximo de potência que aquele equipamento nos permite. Porém, esse artigo científico ele diz que com 4 graus Celsius eu consigo apoptose. Então eu não preciso necessariamente expor o tecido do meu paciente a temperaturas tão críticas para ter um resultado expressivo. Houveram publicações anteriores a essa que diziam o seguinte, eu até coloquei aqui uma frase desses artigos, que quanto menor a temperatura, melhor o resultado. Sim, quanto menor a temperatura, melhor o resultado e maiores são as chances de nós nos depararmos com intercorrências. Então, só um parêntesezinho a respeito da temperatura. São usadas temperaturas baixas, controladas, seguindo aqui essa definição, são usadas temperaturas baixas, controladas, com o objetivo de causar paniculite fria. O nosso objetivo é o processo inflamatório, gerando a morte adipocitária por meio de apoptose, que é a morte celular programada, certo? O nosso objetivo com a apoptose é gerar a morte daquela célula. Uma vez que essa célula tenha morrido, uma vez que eu tenha gerado a morte daquela célula, eu não tenho mais ela disponível no organismo. Diferente da lipólise. A lipólise é um meio de quebra de gordura reversível e ela funciona da seguinte forma. Quando através de um estímulo, e existem vários equipamentos, vários tratamentos, várias técnicas que geram lipólise. A lipólise, ela funciona da seguinte forma, eu vou separar ácido graxo de glicerol. Essa separação e vou expor essa reação química do lado de fora da célula. Ele vai estar disponível no interstício, lado de fora da célula. Se essa reação química não for usada como moeda de energia, eu vou ter novamente essa ligação química acontecendo e a célula vai receber esse ácido graxo de glicerol. Então, eu vou ter novamente esse adipócito vai se encher, né? Existem pessoas que fazem o efeito sanfona porque elas enchem a célula adipositária e esvaziam a célula adipositária, mas o número de células continua o mesmo. Então, é muito diferente a apoptose porque no que se refere à apoptose, você tem ali um meio irreversível de quebra de gordura, certo? Nesse slide, vocês vão acompanhar comigo todo o procedimento de criolipólise. Então, eu tenho como primeiro evento a sucção, que é a pressão negativa. Porém, hoje, na hora da prática, vocês vão ver um manípulo que não tem sucção, ele não usa sucção, ele não usa pressão negativa, tá ok? Então, a gente tem esse recurso também. Aqui eu descrevi para vocês o mais comum, que é a partir da sucção. A pressão negativa ela tem o objetivo de delimitar a área. Ela diminui o fluxo sanguíneo e delimita a área. Após a sucção, a gente vai evoluir para o congelamento. Então, eu vou delimitar a área
Geralmente a gente faz primeiro, quem não tem tanta habilidade ou quem já está acostumado, vai fazer a marcação com o paciente de pé. Então, marcou o paciente vai deitar, faz a sucção, a pressão negativa, o vácuo, que vai delimitar aquela área. Nós sabemos que o tecido tratado na criolipólise é só o tecido que entra no manípulo. A gente não consegue abordar o que ficar nas adjacências, só aquilo que entra no manípulo. Então, seguindo, vou ter o congelamento. Como eu já falei, existem equipamentos que alcançam até menos 15 graus, mas a gente já falou que nem todo tecido precisará ou te possibilitará o uso de menos 15 graus. Tá? É preciso tomar bastante cuidado com relação à escolha de temperatura. O tempo vai variar de 35 minutos a 100 minutos. Nós temos artigos científicos hoje disponíveis que respaldam a prática de 35 minutos de criolipólise. Antigamente, um tempinho atrás, quando eu comecei a trabalhar com criofrequência, a nossa prática era de 60 minutos e até 70 minutos. Hoje, nós já temos equipamentos que diminuíram consideravelmente essa prática e não nos falta resultado, não. Diminuiu o tempo e o resultado continua sendo muito bom e até melhor do que era com a prática convencional. E a gente vai discutir a respeito. O tempo para o resultado, aqui eu coloquei para vocês de 30 a 90 dias. Mas existe agora um manípulo específico que tem diminuído esse tempo. As pessoas têm visualizado os resultados num tempo menor. Mas o que a gente tem na literatura é de 30 a 90 dias. Nesse slide, eu volto para vocês com o tempo de aplicação, que a gente já havia visto no slide anterior. Que o tempo de aplicação ele vai variar de 35 a 100 minutos. Quando que a gente vai utilizar 35? Quando que eu utilizo 60 minutos? Quando que eu utilizo 100 minutos? O manípulo 360 graus, ele é um manípulo que ele chegou ao Brasil, né? A primeira empresa a apresentar o manípulo 360 foi a empresa Dox Medical, com a proposta de resultados efetivos num tempo menor de abordagem. E é o que a gente vê na prática. Para esse manípulo, que é um manípulo que aborda a área nas 5 faces, a gente vai ver slide a respeito para vocês entenderem. Para esse manípulo, com 35 minutos, eu consigo resultados extremamente eficazes. E quando que eu uso esses 100 minutos? Lilian, não é demais esse tempo? Então, eu falei com vocês num slide anterior a respeito de um manípulo que não tem vácuo. Para essas abordagens, sem o vácuo, sem a pressão negativa, eu vou precisar delongar um pouco mais esse tempo. Então, eu vou dilatar o tempo ao que o meu paciente vai se submeter à técnica. Então, ao invés dos 60 minutos, eu vou delongar esse tempo para 100 minutos. Salvo dizer, para esses manípulos, eu preciso observar o tecido pelo menos a cada 20 minutos, ok? Até o final desses 100 minutos. Então, algo que é muito falado a respeito da criolipólise e que gera muito medo nos profissionais é a respeito das intercorrências. É lógico que nenhum profissional quer se deparar com a intercorrência. A intercorrência ela tem relação com algumas coisas que tem como a gente diminuir consideravelmente a incidência nas nossas clínicas, na nossa prática. Uma das coisas é a habilidade de observar o tecido que eu quero tratar. Eu preciso me resguardar e resguardar o meu cliente dessa prática. Eu preciso ter certeza de que aquele tecido do meu cliente suporta esse tipo de técnica. Então, quando eu falar com vocês a respeito das contraindicações, lá vai ter um link falando das afecções cutâneas. Por exemplo, um paciente que venha para você
com um tecido a ser abordado extremamente desidratado, está contraindicado para a prática naquele momento. Um paciente que venha com a área a ser abordada com dermatite ou qualquer afecção cutânea, está contraindicado para a prática. Então eu preciso criar habilidade, desenvolver habilidade de perceber que tipo de tecido eu não vou abordar, que tipo de tecido eu vou abordar. Então esse é o primeiro item que eu preciso estar atenta para evitar intercorrência na minha clínica. Domínio da técnica. Eu preciso saber que tipo de tecnologia eu estou lidando. Eu preciso saber o que é de fato a criolipólise. Não só ancorar o meu saber nessas revistinhas que a gente costuma ver por aí. Eu preciso ancorar o meu saber na leitura de artigos científicos e cada vez mais atualizados. Hoje a gente tem artigo, como eu falei para vocês, que embasam a nossa técnica em 35 minutos. Então eu preciso estar me atualizando. Máquina e manta anticongelante devidamente testado pelo Inmetro, devidamente registrada pela Anvisa. Isso é algo indiscutível. Eu preciso ter certeza do equipamento que eu estou trabalhando. Eu preciso saber se ele é um equipamento que foi submetido a testes de criolipólise. Eu preciso saber que a manta que eu estou lidando é uma manta que foi testada para a prática de criolipólise. Se essa manta é uma manta que foi testada como um cosmetológico, ela não foi testada para a prática de criolipólise, em que eu tenho ali um vácuo, em que eu tenho uma pressão negativa, em que eu preciso que essa manta suporte toda aquela demanda que a criolipólise nos exige. Então, eu preciso lidar com equipamentos e com mantas que têm registro na Anvisa. Isso vai me resguardar e vai resguardar a saúde do meu paciente. E outro item é a respeito da assistência técnica. Nós lidamos com máquinas. Então, máquinas estão sujeitas à descalibração. Eu preciso que esta máquina que entra na minha clínica esteja devidamente assistida pela empresa que fabrica, que distribui. Então, a assistência técnica tem que estar em dia. Com esses itens, a gente consegue diminuir consideravelmente os índices de intercorrências. Aqui uma foto, não é para assustar ninguém, é só para dizer para vocês que uma vez que a gente não perceba e respeite os limites da técnica, a gente pode se deparar com esse tipo de intercorrência. Teve um tempo que estava sendo muito discutido a respeito da criolipólise, muita gente com medo de fazer criolipólise. Não precisa ter medo, eu preciso procurar cada vez mais dominar a técnica e me resguardar por exemplo, a gente vê muita empresa oferecendo valores baixos da técnica porque lidam com máquinas que são máquinas ilegais. Então, assim, o perigo da máquina ilegal está numa intercorrência dessa. Aqui é uma bolha, uma queimadura, e aqui na figura B, eu já tenho aqui a hipocromia. Essa paciente provavelmente vai ficar com uma mancha nessa área de flanco, tá? Existem queimaduras bem piores. Aqui eu trouxe para vocês uma que nem é a pior que a gente já se deparou. Essa foto foi tirada de um livro. Os problemas de acoplamento. Nós temos vários problemas de acoplamento, tá? Entre eles, aqui eu coloquei os maiores problemas que a gente se depara e como resolvê-los. O tônus da pele. Às vezes a gente se depara com um cliente, um paciente, que é bem durinho e a gente não consegue fazer uma boa prega. A gente sabe que para a prática de criolipólise, em que eu precise de vácuo, de pressão negativa, eu tenho que ter uma boa prega. Por quê? Porque o tecido que será tratado é o tecido que está ali em contato com a placa de Peltier.
A gente tem aqui uma foto de um manípulo, eu vou mostrar para vocês. Se o tecido não alcança a placa de Peltier, eu não tenho congelamento naquele tecido, eu não tenho resfriamento naquele tecido. Então eu preciso de uma prega bem importante, um tecido entrando de fato naquele manípulo para que haja resultados. Então se a pessoa tem um tônus muito aumentado, eu não posso trabalhar com vácuo. Então aquele manípulo que eu falei com vocês, o manípulo FIT, ele vale para essas situações. Pouca força de vácuo. Também, se eu estiver lidando com equipamento que não tem muita força de vácuo, eu não vou conseguir uma boa prega, logo não conseguirei resultados expressivos para o meu cliente. Tamanho e formato de aplicador. Quanto mais anatômico o aplicador for, melhor para mim, porque eu vou conseguir lidar com áreas, de várias áreas naquele paciente. Eu consigo fazer em qualquer área. Hoje nós temos manípulos que conseguem abordar qualquer área que haja gordura. Como o objetivo da criolipólise é tratar gordura localizada, combater gordura localizada, eu preciso ter gordura localizada. E aí eu consigo abordar hoje, com os manípulos que a gente tem sendo ofertados no mercado, eu consigo abordar qualquer área. Pouca gordura subcutânea. Para essa prática também, só você escolher um manípulo adequado que você consegue trabalhar com poucas porções de gordura. Nós temos o manípulo Slim, que ele é um manípulo pequeno, que consegue abordar áreas, na prática vocês verão que eu consegui abordar uma área com pouca porção de gordura, que é a área axilar. Poderia também ser usado na área pubiana, área dos joelhos, todas as áreas, papada, que tem pouca porção de gordura. Insuficiência da substância anticongelante, da membrana. Eu preciso de uma membrana quanto mais viçosa, né, melhor para a minha prática. E no que se refere à membrana, no que se refere à proteção da membrana, eu preciso de uma membrana que tanto me ofereça a proteção química, que tem a ver com a viscosidade daquele gel, aquele produto, quanto a proteção física. Eu preciso ter uma membrana que seja o mais grossinha, que tenha ali uma malha bem, que me ofereça uma proteção bem mais expressiva. Eu não posso estar lidando com membranas que sejam mais vazadas. Eu preciso de uma membrana bem mais compacta, que aí eu consigo um resultado, uma proteção, uma segurança, ofertar uma segurança para o meu paciente bem maior. E o tratamento em duas regiões simultaneamente. Hoje nós temos equipamentos que oferecem abordagem em 4, a gente vai fazer até essa abordagem em 4 áreas de forma simultânea, porém eu preciso que esse paciente tenha gordura para ser abordado dessa forma. Não adianta eu querer vir com 4 manípulos se o meu paciente não tem áreas para serem abordadas. Então, se não tiver, por exemplo, abdômen, coloca um manípulo ali na região frontal do abdômen inferior. Se não tiver gordura nas adjacências, quando eu colocar o outro manípulo, eu vou ter disputa de tecido. Não vou conseguir uma boa prega no segundo manípulo. Então eu preciso estudar bem se aquele meu desejo de usar vários manípulos no paciente é de fato a necessidade daquele paciente ou cliente. Aqui os manípulos que eu falei com vocês. O manípulo sem vácuo, que é o manípulo FIT, que ele foi desenvolvido para áreas em que eu não consigo fazer boa prega. Ou, se consigo fazer boa prega, gera muito desconforto para o meu cliente. Então, existem manípulos que fazem área de braço, fazem uma boa prega no braço, porém, essa área do braço é uma área que é muito desconfortável, dói, gera parestesia nas mãos, o cliente fica preocupado, te procurando 1, 2, 3 dias com parestesia nas mãos. Então, o ideal é abordar essa área sem o vácuo. Tal como a área entre as pernas é uma área muito sensível, então pode-se fazer o uso de um manípulo sem vácuo.
bananinha embaixo do bumbum, você pode fazer uso de um manípulo sem vácuo, culote também, que são gorduras geralmente mais compactas, gorduras que a gente não consegue fazer boa prega. E o manípulo slim, que eu falei com vocês agora há pouco, que ele é muito utilizado em regiões que eu quero usar o vácuo, mas que eu tenho uma porção de gordura menor, que são as áreas axilares, área pubiana, área de papada, área dos joelhos, todas as áreas em que eu tenho pouca porção de gordura. E aqui eu falei para vocês a respeito de uma grande evolução da criolipólise, que é o manípulo 360 graus. Qual é a proposta desse manípulo? A proposta do manípulo 360 graus é resfriar toda a área da cavidade do manípulo. Então eu tenho aqui na foto, acompanhem comigo, aqui um manípulo 360 e aqui um manípulo convencional. Essas áreas em azul, um roxinho, azulado, é a área que foi tratada. Então, o tecido que ficou em contato com essa placa aqui e aqui foi tratado. O tecido que estava em contato com essa parte do manípulo, essa parte de baixo e essa parte do topo, não foi tratado. Ao lado, eu tenho, olha a diferença. Toda essa área, todo o tecido que entrar na cavidade do manípulo será tratado. Então, um manípulo desse, o que ele traz para a gente? Resultados antecipados e ampliados. Ele conta com uma liga metálica que preserva a temperatura e expande a temperatura em toda a cavidade. Então, essa é a evolução da criolipólise. Aqui seguimos para as contraindicações, as principais contraindicações, que dentre elas estão gestação, a cicatriz com menos de 18 meses na região, hérnia na região, hérnia umbilical, não faça, seu paciente vai sentir muita dor. Qualquer afecção cutânea, como falamos anteriormente, doenças autoimunes, todas elas, neoplasia, diabetes, obesidade. Nós estamos aqui com a proposta de tratar gordura localizada. Se o paciente está obeso, ele precisa avançar para um tratamento multidisciplinar com um nutricionista, um endócrino, ou seja lá que método for, perder peso e aí sim vir para a gente tratar a gordura localizada. Neuralgia pós-herpética, o paciente espera passar aquela dor, aquela fase pós-herpes e aí sim vem fazer o tratamento. E doenças relacionadas ao frio estão contraindicadas. Então agora nós terminamos a parte teórica, toda a abordagem teórica, e nós vamos para a prática. Na prática eu vou utilizar o manípulo FIT, manípulo Slim, manípulo 360 e um manípulo convencional. E vou ensinar vocês a colocar cada um deles. Bom, gente, agora nós vamos dar início à nossa prática de criolipólise, mostrando para vocês todas as possibilidades que hoje os manípulos de criolipólise nos oferecem, tá? Nós temos aqui à nossa disposição um manípulo blindado, um manípulo 360 graus, um manípulo FIT e um manípulo Slim. E eu vou mostrar para vocês as formas de abordagem com cada um deles. Na hora de parametrizar, você pode parametrizar o vácuo de forma individualizada. Essa máquina ela alcança menos 15 graus. Então aqui eu vou parametrizar. Essa máquina ela tem um vácuo bem forte, gente, não precisa usar 100% de vácuo, tá ok? Aqui nessa área aqui a gente tem o manípulo FIT. Então, nós vamos parametrizar ele com menos 3 graus. Ele não tem vácuo e o tempo dele é dilatado. Vamos colocar 100 minutos aqui
no Manipulo Fit. Aqui eu tenho 360, eu vou parametrizar o 360, vou usar menos 5 graus no tempo de 40 minutos. Todas essas parametrizações estão adequadas para a paciente, ok? E aqui é o Slim, eu vou parametrizar em menos 8. Lembrando a vocês que não é permitido nenhuma manta deve ser cortada, porque isso faz com que a manta venha se romper. Ela tem uma trama que você compromete à medida em que você corta a manta, tá? Veja sempre se a manta tem o registro adequado na Anvisa, para que você não sofra intercorrência, que o teu paciente não sofra intercorrência. É sempre preciso deixar sobra de manta, tá? Aqui vai entrar um manípulo sem vácuo, e aí eu vou retirar. Aqui vai entrar um manípulo com vácuo. Então é necessário todos esses cuidados para que toda a área que eu estiver fazendo o procedimento esteja protegida. Agora eu vou passar para o outro lado para que a gente possa acoplar os manípulos. Tá? A gente vai abordar 4 áreas, infra-abdominal, supra-abdominal, a área axilar e flanco. Tá? O flanco eu vou colocar a manta depois. Esse aqui é o Manipulo Fit. A gente usa a cinta, a gente usa a cinta para acoplar. Ele não tem vácuo, ele é usado na área supraabdominal, na área abaixo do glúteo, e culote, todas as áreas que eu não consiga uma boa prega. Eu posso fazer o uso do Fit. Aqui eu vou acionar o vácuo. Para acionar o vácuo, basta tocar sob a numeração dele. No caso do Slim, 40%, que a gente vai usar de vácuo. É assim mesmo. Aqui eu reduzi o vácuo para 10%, uma vez que eu já tenha feito a prega. Aqui mesma coisa, aciona o vácuo e aciona a criolipólise. Uma vez que feita a prega, a gente pode diminuir para 10%.
o fit eu aciono ele no display central, tá? Porque ele não tem visor. Como vocês puderam ver na nossa prática, foi possível a utilização de 3 manípulos com vácuo e 1 manípulo sem vácuo. A paciente ela tinha tecido adiposo para essa prática. Obrigada pela atenção, até breve!